Você gostaria de viver num lugar em que todos pensassem da mesma forma, em que todos dissessem o mesmo e em que todos jamais discordassem? Olá pessoal, tudo bem? Essa discussão é a seguinte: quando nós lemos as notícias de jornal, de internet, como nós assistimos a alguns canais do YouTube, não sei quanto a vocês, mas eu tenho a impressão com frequência de que nós temos um padrão cada vez mais restrito de pensamento, modos de falar, quais objetos interessa ver, quais mercadorias interessa comprar. Ou seja, como se nós estivéssemos reduzindo não só as questões mais abrangentes, como a política, a religião, os gostos todos, as artes, enfim, mas não só reduzindo essas discussões como se elas pudessem ser cada vez mais mesquinhas, mas também estivéssemos reduzindo uma capacidade de observar o que é diferente, o que é alter, o que é outro, etc. Isso não tem a ver só com aquela questão que passa pelo discurso de reconhecer o outro, reconhecer os gêneros diferentes, reconhecer as pessoas diferentes, as etnias diferentes, mas passa especialmente por uma concepção que parece atingir a muita gente de que o mundo é assim mesmo, que não há o que fazer e que o verbo predominante, portanto, é o verbo ser. Quer dizer, o mundo, para essas pessoas, sempre foi assim e sempre será assim. Portanto, penso que seria importante nós discutirmos o que seria um mundo diverso, o que seria um mundo que pelo menos acolhesse outras ideias sem que houvesse tantos embates por parte de alguns setores da sociedade. Acho que é uma questão bem interessante. Vou retomar um exemplo da literatura para ilustrar melhor isso. Em 1932, o Aldous Huxley escreveu um livro bastante conhecido até hoje, que é Admirável Mundo Novo. Não tem muito a ver com o tema latinidades, mas, por outro lado, dá para dizer algumas coisas sobre isso. Quem lê o livro lembra que no primeiro capítulo, quando ele descreve o prédio, onde fica uma espécie de uma incubadora central, as pessoas são condicionadas desde o feto a desejarem pertencer às classes alfa, beta e gama, né? Ou seja, estaria resolvido o problema das diferentes vontades e desejos, porque o condicionamento faria com que as pessoas naturalmente, né, condicionadas por gravações, por imagens o dia inteiro, quando elas crescessem e chegassem à idade de estudar e trabalhar, elas teriam naturalmente, sempre entre aspas, a ideia de seguir, que elas achariam que é uma ideia própria, a ideia de seguir aquele caminho, ou seja, ser alfa, beta ou gama. É claro que isso é literatura, a gente sabe que isso é ficção, mas depois, 27 anos para ser exato, o próprio autor, o Huxley, ele revisitou o livro dele, e ele primeiro leu o George Orwell, né, o 84, aí ele voltou para o livro dele, Admirável Mundo Novo, e ele fez um ensaio que se chama Regresso ao Admirável Mundo Novo, em que ele mostra que muitas coisas que o romance dizia em 32 já estavam acontecendo de alguma forma em 59, 27 anos depois, portanto. Isso é bem legal de observar. Saindo da literatura e indo para a área de educação, eu queria recomendar um livro muito bom que mais ou menos vai no mesmo caminho. É este livro aqui, publicado na Argentina em 2017, Daniel Filmus. Se chama Educar para el Mercado, ou seja, claro que o título é provocativo, ele está justamente uma coletânea de ensaios em que os autores discutem, primeiro fazem um diagnóstico, depois argumentam contra o modelo neoliberal que foi trazido pelo Macri,
quando presidente da Argentina. Vocês devem se lembrar que o governo dele foi um fiasco, como todos aqueles que bebem nessas águas neoliberais. E qual que é o pressuposto dessa coletânea de ensaios argentina, publicada em 2017? Os autores todos convergem para a ideia de que, para o neoliberalismo, o investimento em educação, seja ela básica ou superior, ele é considerado uma despesa, um gasto. Não por acaso, nós escutamos com frequência governantes, mas também autoridades universitárias se referirem a salário, benefícios, etc., como verbas de custeio. Vejam que eles não dizem vamos investir para remunerar bem os servidores docentes e não docentes, para acomodar os alunos nas creches, os filhos de alunos, os alunos na moradia, na assistência médica. Quer dizer, sempre tem essa ideia de que custa, de que é caro, que precisa ser cortado. Então, os autores desse livro fazem um alerta importante na Argentina, que serve muito ao Brasil de hoje, desde 2018, aliás, desde do Michel Temer para cá, de que, de fato, em nome dos ajustes econômicos, eles fazem uma série de cortes nevrálgicos que atingem setores estratégicos da ciência e educação. Nós sabemos disso, estamos cansados de saber disso. Curiosamente, essas pessoas que sofrem, as que mais sofrem com isso, são aquelas que provavelmente estão em dúvida em quem votar em 2022, depois de tudo que o atual presidente e os seus asseclas fizeram. Não é curioso? Eu vou ler apenas um trechinho desse livro, organizado pelo Daniel Filmus, para vocês verem como é bacana. Ele está falando sobre os autores que participam do livro, que eles são de diferentes áreas do saber, mas todos convergem em defesa de uma educação, de um modelo de educação não neoliberal. E ele diz o seguinte, né? Esses autores convergem na hora de identificar um dos perigos mais sérios que traz esse modelo neoliberal que atualmente nos governa. O perigo é subordinar a educação e a ciência a um plano de inserção no mercado mundial que responde ou coincide demasiadamente com os interesses dos organismos de financiamento e o poder concentrado das corporações. Acho que é uma síntese excelente e um convite para que vocês leiam esse livro, discutam, entendam que o neoliberalismo não começou hoje, mas está mostrando uma face cada vez mais devoradora nos últimos 30 ou 40 anos, especialmente a partir da década de 70, com a experimentação feita no Chile, com a deposição do Salvador Allende, depois com os modelos neoliberais, assumidamente neoliberais, da Margaret Thatcher na Inglaterra e do Reagan nos Estados Unidos, e depois no Brasil, no final dos anos 80, 90, quando começa a era Collor, Fernando Henrique, etc. Ou seja, há uma adesão dos governantes, dos militares brasileiros e de um setor importante da sociedade brasileira, não só das chamadas elites econômicas, mas setores da classe média conservadora, e não só da conservadora, infelizmente. E o pior, como esse modelo permanece, ele acaba também contagiando pessoas que não têm condições algumas nem de se defender do neoliberalismo, nem das ideologias neoliberais. É curiosíssimo como essa ideologia vai penetrando e como se houvesse um pensamento só, um modo só de viver, e não houvesse uma resposta à altura. É por isso que o Chomsky, num livro excelente dele, pergunta: o lucro ou as pessoas? É isso, até mais.